Boa tarde, quarta-feira chegou e mais uma vez é uma alegria poder chegar até você com mais uma leitura da Palavra de Deus, essa leitura que tanto tem nos assim, incentivado. Toda vez que lemos a Palavra de Deus, enchemos o nosso coração de alegria e de esperança por tudo aquilo que a boa Palavra de Deus tem para assim, nos dizer. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos. Eu quero te convidar desde já a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 49, Jeremias 49. O título dessa mensagem, que foi um artigo que eu escrevi, é Sorte é ter Deus. Você sabe que o título desse artigo, ele não é um título criado por mim. Na realidade, é uma frase muito dita por um irmão nosso da Igreja dos Pimentas, o nosso irmão Vitor, um irmão, um amigo querido, e até mesmo assim, nos status dele, ele coloca, sorte é ter Deus. Eu gostei tanto disso que eu acabei, até porque como tinha a ver com o tema de hoje, sorte é ter Deus, é o título do nosso assim, artigo. Eu lembrei dessa frase ao ler Jeremias capítulo 49, você sabe que estou naquela minha viagem nas páginas do Velho Testamento. Comecei no livro de Gênesis já há muito tempo. Agora estou no livro de Jonas. Amanhã, na verdade, encerro o livro de Jonas. Mas há algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu passei pelo livro de Jeremias. E do livro de Jeremias eu tirei muitas lições que você pode encontrar. Você pode encontrar assim no portal da igreja de Cristo.net, tem vários artigos meus. Você pode encontrar lá, como também muitos deles se tornaram vídeos nesse canal. E Jeremias capítulo 49, versículo 6, diz o seguinte: mas depois disto, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Eu quero também ler o versículo 39 desse mesmo capítulo, o último versículo, na verdade, que diz: mas nos últimos dias, mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. No livro de Jeremias, Deus é o grande rei de toda a terra. Israel é a nação escolhida por Deus. E você sabe que o livro de Jeremias foi escrito no momento em que Israel estava para ir para o exílio babilônico, onde ficaria 70 anos em razão da sua rebeldia para com Deus. Na verdade, era um cumprimento daquilo que Deus tinha falado em Deuteronômio capítulo 28, Levítico 28, que Deus tinha falado, se vocês forem rebeldes, vocês assim vão sofrer as consequências. E uma das consequências é o exílio. E de fato, Israel, assim, depois de ser separado, aquelas das 12 tribos, as 10 do norte que sumiram, as 2 do sul, Benjamim e Judá, foram para o exílio e ficaram assim 70 anos lá. Então o livro de Jeremias, ele trata das profecias feitas por Deus à nação de Israel, mas também para as nações vizinhas, como por exemplo a nação de Moabe. Mas o que me chamou a atenção disso, como eu falei, dessa leitura que eu fiz, exatamente foram esses versículos. O versículo 6 diz que depois disso eu mudarei a sorte dos filhos de Amon, os amonitas, que eram um povo aparentado de Israel. Mas no 39 diz, mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor, que também era uma outra nação, porque, como eu falei para vocês, no Velho Testamento, apesar da nação de Israel ter um status especial de povo de Deus, Deus é o rei que governa toda a terra. E não somente assim a nação assim Israel. Então, além dos textos citados, eu também queria citar mais um texto que fala exatamente essa ideia de mudar sorte. Lá no capítulo 36, versículo 26 do próprio livro de Jeremias, diz o seguinte: então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, ou seja, o povo de Israel, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Olha só, Deus está falando que haveria castigo por causa da desobediência, por causa do pecado, mas não seria o final, que haveria uma restauração que Deus faria. De fato, 70 anos depois, o povo de Israel voltou do exílio babilônico, porque na nação de Israel nasceria o Salvador prometido, o Senhor Jesus Cristo. Em 48, 47, o Deus, através de Jeremias, diz: contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Então, percebeu? Deus mudaria a sorte das nações
desde que elas se arrependessem e voltassem a ele. Mas na verdade, aqui é uma profecia que está falando de tempos muito futuros, cerca de 500 anos depois, porque a nação de Israel voltaria do exílio, assim como nação, não ficaria independente, porque Israel depois disso foi uma nação independente por pouco mais de 100 anos, no tempo dos Macabeus, mas grande parte de Israel foi subjugado por outras nações, mas Deus preservou Israel, porque aquela profecia que começou lá no Gênesis 3,15, que Deus mandaria o Salvador do mundo, e em Gênesis 12, Deus falou que o Salvador seria descendente de Abraão, viria exatamente assim, através de Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo, e no dia de Pentecostes Deus estabeleceu a igreja. E de fato, por esse motivo que Israel não mais seria o povo preferido de Deus, mas em todas as nações do mundo, onde houvesse pessoas interessadas em Deus, interessadas em voltar-se ao Senhor, ele seria recebido, porque foi isso que Jesus disse no Evangelho, lá em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Pedro estava conversando com Cornélio sobre a pregação do Evangelho, lá em Atos 10, 34 e 35, olha só o que ele diz. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, algo importante é que essa profecia de que Deus mudaria a sorte, em grande parte, ela se cumpriu, na verdade, em Jesus, na nação de Israel, porque através da nação de Israel veio Jesus, a igreja foi estabelecida na cidade de Jerusalém, mas dali a igreja foi para todo o mundo, e desta maneira Deus mudaria a sorte das nações, porque através de Jesus o evangelho seria pregado, dando oportunidade às pessoas serem salvas, e as portas dos céus desde então estão abertas para todos os que querem ouvir o evangelho. Porém, o nosso tema de hoje, sorte é ter Deus, eu quero chamar a atenção e destacar algo importante. Somente Deus pode mudar a sorte ou o destino de uma nação e também de uma pessoa. Por isso que sorte é ter Deus. O discípulo de Jesus, aquele que acredita em Deus, ele não vive à base da sorte, daquilo que as pessoas sem Deus falam, sorte, trevo de 4 folhas, misticismo. Não, não. Sorte é ter Deus. Desta maneira, por mais que ajudemos uma pessoa, sem levar essa pessoa ao conhecimento de Deus e de seu propósito para a humanidade, todo o trabalho ficará incompleto. Porque uma pessoa que não vier a conhecer o Evangelho de Jesus, ela não terá a oportunidade de ter a sua sorte mudada, ou seja, de ter o seu destino eterno mudado. Eu costumo dizer que podemos ajudar uma pessoa em suas necessidades materiais. Até podemos ajudá-la a ter um casamento melhor, a lidar melhor com suas corrupções, com seus pecados, mas sem o Evangelho de Jesus, sua sorte, isso é, seu destino eterno, ele não vai mudar. Talvez até viva alguns anos melhor aqui na terra, mas sem a garantia que só Jesus nos dá e nos trouxe através do seu Evangelho, que é de uma eternidade, de ter um destino, de ter a sorte mudada para um destino totalmente na presença de Deus. Foi para isso que Jesus veio e morreu na cruz por nós. Toda a humanidade estava perdida, Jesus diz lá em João capítulo 3, a partir de 16 em diante, que ele veio morrer por nós. Então, a humanidade estava perdida. Jesus veio e mudou assim, o destino, mudou a sorte da humanidade. Finalmente, pensando em nação, para mudar a sorte do Brasil, para que seja uma nação melhor, para se viver enquanto Cristo não volta, o meu papel, esse papel como cristãos, não é assim ficar metido em política, ficar pensando que isso vai mudar alguma coisa. O nosso papel é pregar, é dizer que na nação do Brasil também existe o reino de Deus aqui na terra. A igreja de Jesus, a igreja de Cristo, a igreja do povo de Deus, a comunidade dos salvos.
Muitos grupos existem no nosso Brasil, e uma maneira de a sorte do nosso país ser mudado é que quando pregamos o Evangelho, as pessoas são transformadas pelo Evangelho, elas passam a ter uma vida íntegra, ou pelo menos deve-se viver uma vida íntegra, e dessa maneira a nação vai assim sentir as consequências, porque o povo de Deus é sal da terra e luz do mundo. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que não é aqui que tudo termina, que na verdade um dia Jesus volta, e por isso o nosso papel, o meu papel, o seu papel como discípulo de Jesus é primeiro viver o Evangelho, é ser uma boa referência, é que as pessoas vejam em nós valores de Deus e que as pessoas possam vir e ao vir ao Evangelho, aceitarem Cristo como Senhor de sua vida, passar pelo crer, arrepender, confessar, ser batizado, permanecer fiel, a sua sorte é mudada. Primeiro, a vida cristã aqui na terra sempre é muito melhor. Nós podemos ser pais melhores, nós podemos ser cidadãos melhores, nós podemos ser, assim, até mesmo funcionários melhores, tudo. A sorte nossa muda quando o Evangelho entra. Mas não é essa a principal. A maior sorte que é mudada a nós é que de pessoas cujo destino era o inferno, era a perdição, que infelizmente existe para os rebeldes. Hoje eu ouvi alguém dizendo, eu acredito no inferno, mas ninguém vai estar lá porque Deus não vai deixar ninguém estar lá. Não. O Evangelho está exatamente para mudar a sorte da humanidade. Estava todo mundo indo para o inferno e através de Jesus há a possibilidade da sorte ser mudada e passar uma vida melhor aqui na terra, apesar das dificuldades que existem, das tentações que existem, mas uma esperança ainda maior de viver com Deus por toda a eternidade assim lá no céu. Por isso que lá na Babilônia, quando o povo de Israel ficou escravo lá, Deus falou, não fique brigando, não fique se rebelando contra o rei. Olha só o que o profeta Jeremias dizia para o povo de Israel, na época em que eles estavam assim exilados na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Agora, desse lado da cruz, nós vivemos neste mundo, vivemos no Brasil, esse país que amamos, mas é cheio de tantos problemas, tantas incoerências. Olha só a versão de Jeremias, dita por Paulo, escrita por Paulo, inspirado por Deus, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ora em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade. Sim, sorte é ter Deus. E não depende do acaso, mas a decisão firme de dizer, sim, a partir de hoje, Jesus é meu Senhor e meu Salvador e vai governar a minha vida. E minha pergunta é, para você que está me assistindo, você já tomou essa decisão importante de ter Jesus como seu Senhor, dele governar a sua vida? Porque com essa decisão, Deus muda a sorte individual de cada pessoa para melhor, sempre para melhor. O que não significa que não haverá problemas, claro, mas sempre melhor. Deus muda a vida de um casal, depois que ele conhece Jesus e se submete ao Evangelho de Jesus. Deus muda a vida, assim, a sorte de uma família. Uma família com Jesus, com certeza, é uma família muito mais estruturada. E Deus muda a sorte de uma nação para ser uma nação mais equilibrada. Porém, na verdade, o Evangelho de Jesus muda a sorte de todos nós. E cada pessoa da humanidade, desse planeta de 8 bilhões de pessoas, cada pessoa que aceita o Evangelho, Deus muda o seu destino. A perdição eterna, junto com o diabo e seus anjos, para a salvação eterna, junto com Jesus, Deus Pai e os anjos de Deus. As portas do céu estão abertas e Deus deseja muito mudar a sua sorte, como Ele já mudou a minha sorte, porque todo aquele que confessa Jesus, a sua sorte foi mudada para assim, as regiões celestiais. Meu desejo é que você que está assistindo esse artigo já tenha tomado essa boa decisão que já mudou a sua sorte. Você que talvez está afastado, talvez tomou essa decisão, voltou atrás, hoje é o dia de retomar essa decisão. E você que ainda não tomou, este vídeo tem como objetivo te incentivar a crer no Evangelho de Jesus, viver segundo a vontade dele
e Deus mudará a tua sorte, começando aqui na terra, como indivíduo, como pai, como filho, como cidadão, como marido, como esposa, mas especialmente Deus vai mudar a tua sorte assim eterna, por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira, e você que ainda assim quer ter esse vídeo por escrito, entra lá no portal igrejadecristo.net, que está lá para você compartilhar com quem você quiser. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.